Hoje nós falaremos sobre fluido vital e saúde, porque muitas vezes a nossa visão, o nosso entendimento sobre fluido vital e especialmente sua relação com a saúde não fica tão clara assim. Então, hoje nós vamos tentar abordar a questão do fluido vital sobre um ponto de vista técnico e também, né, como precisamos trabalhar a nossa encarnação no sentido da manutenção da nossa saúde, tanto física quanto mental. Então, tem um livro que foi escrito por Deepak Chopra. Para quem não conhece, Deepak Chopra, ele é indiano, mas radicado nos Estados Unidos. Então, ele é formado em medicina pela Universidade de Nova Delhi, é também escritor e professor Ayurveda de espiritualidade, medicina, mente e corpo, ou corpo-mente. Então, Deepak Chopra ele tem um vasto trabalho nesse sentido e, né, um número muito grande de livros publicados. Então, nesse livro, Super Genes, ele diz o seguinte: o número de variantes genéticas que nos dá uma característica marcante estão em minoria, formando cerca de 5% do total. Mas, na maior parte dos casos relativo à saúde e à personalidade, o nosso destino genético não é imutável. Os genes são apenas uma componente da interrelação quase infinita entre DNA, comportamento e ambiente. Então, nós vemos que a nossa história enquanto encarnados não está regida unicamente pela questão da genética, pela questão dos genes. Porque muitas vezes nós pensamos que nascemos assim e não temos como mudar, ou uma determinada enfermidade, né, não tem como ser resolvida, e inclusive questões relacionadas com a personalidade. Então, Deepak Chopra, ele dá essa informação muito importante. Aquilo que nós não podemos mudar, cor de olhos, cor de cabelo e etc., isso aí é 5% do total. O restante é o que se chama de epigenética. Então, a epigenética ela está relacionada com o nosso próprio comportamento. E quando a gente fala em comportamento, nós vamos pensar em estado mental, certo? Porque quem rege o meu comportamento é o meu estado mental, é o meu padrão mental. Então, às vezes a gente não entende muito bem essa questão de comportamento, mas é o padrão mental. E inclusive o ambiente, porque o ambiente somos quem que vivemos, ou o que nós fazemos do ambiente onde nós nos encontramos, também está relacionado com o nosso padrão mental, certo? Então, o que nós temos no final, resumindo ali o que Deepak Chopra colocou, é que existe uma interrelação entre DNA e o nosso padrão mental, certo? Quando fala também em padrão mental, nós estamos falando em informação, certo? Porque mente é informação. E ele diz o seguinte: quando alguém sujeita os genes a um estilo de vida saudável, veja bem, não é só alimentação saudável, é estilo de vida saudável, vai criar supergenes. Então, novamente, o estilo de vida saudável está relacionado com o padrão mental, o estado mental, que por sua vez estará relacionado com a informação que o espírito trabalha. No final, resumindo, seria isso. O comum do nosso entendimento espírita, esse que nós vemos, é essa relação espírito, perispírito e corpo físico, naquela interpretação comum de que perispírito é o intermediário, o elo entre espírito e corpo. Contudo, isso é uma falha de entendimento, certo? Na questão 93, do Livro dos Espíritos, onde Kardec traz a primeira vez o conceito de perispírito, é, numa falha de entendimento dessa questão, que leva a essa interpretação, tá? A Carla falou que nós estamos com nossos estudos de O Livro dos Espíritos nas terças-feiras, às 21 horas,
E nós estamos tratando dessa questão atualmente, né? Então, nos últimos meses, nós tratamos dessa questão. Então, se alguém tiver curiosidade e quiser saber, se for no nosso site, que está ali escrito www.ccconte.com, é o nosso site pessoal, ali vocês vão encontrar os links para os nossos estudos. Então, quem tiver, e fica tudo no YouTube, gravado. Então, quem tiver curiosidade de entender um pouco mais essa questão de espírito, perispírito, corpo físico, questão 93, então é só acessar, procurar lá o vídeo correto e aí vocês terão a oportunidade de ver um estudo mais completo, porque ali nós levamos, né, bastante tempo falando sobre isso. Porque esquece, muitas vezes nós não nos damos conta que na questão 65 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec trata sobre o princípio vital, o fluido vital, ele pergunta o seguinte: o princípio vital reside em alguns dos corpos que conhecemos? E os espíritos respondem: ele tem, o fluido vital, tem por fonte o fluido universal. Até aí está tranquilo. É o intermediário, o elo existente entre o espírito e a matéria. Aqui na questão 65, os espíritos falam textualmente que o elo entre espírito e matéria é o fluido vital. Então, esse fluido vital, ele tem uma importância muito maior do que normalmente é considerado. Na verdade, ele tem uma importância precípua nessa questão da relação espírito-corpo, ou corpos, e também na manutenção da nossa saúde física e mental. Mas, às vezes, por deficiência no entendimento dessa questão 65, aí fica uma interpretação meia equivocada. Então, como que nós devemos pensar quando trabalhamos nessa questão? Porque o elo, como nós vimos aqui, entre espírito e matéria. Só que o corpo físico é matéria. Tá bom. Aqui nós temos aqui nesse lado esquerdo. O corpo físico é matéria. Só que o perispírito também é matéria. Então, a ligação entre espírito e matéria, seja ela qual for, é o fluido vital. Então, quando nós pensamos em comunicação mente-corpo, levando lá para o Deepak Chopra, que ele faz um trabalho nessa relação de mente-corpo, aqui nós trabalhamos mais espírito e corpos, né? Porque nós temos o corpo físico e o perispírito. Então, esse elo é o fluido vital. E quando nós pensamos em elo, espírito com matéria, em que o espírito vai exercer uma atividade utilizando a ferramenta que é o corpo físico, nós precisamos pensar em informação, porque são comandos. O espírito envia comandos para o corpo, para a matéria. E a matéria, a partir do momento que ela esteja em condições de receber os comandos, ela vai realizar o que foi comandado a ela fazer, certo? Então, nosso corpo físico, ele recebe comandos do espírito. O perispírito recebe comandos do espírito. E qual é a via que esses comandos chegam até o corpo partindo do espírito? É o fluido vital. Então, aqui é uma representação metafórica, não é assim, tá? Bem mais complexo do que isso, mas só para nós entendermos que aqui nós colocamos o espírito como se fosse a mão aqui que, né, manipula o marionete seria o nosso corpo físico, e as cordas seriam então o fluido vital. É o meio no qual a informação se propaga. Então, pode parecer que não, mas a mão está enviando comandos ao boneco através das cordas. E o boneco então realiza um movimento obedecendo aos comandos que chegam através da corda, tá? Isso é só uma representação metafórica, só uma metáfora para tentarmos compreender mais ou menos como é que isso funciona. E o mesmo se dá com o perispírito.
tá bem? Então, quando nós pensamos em perispírito intermediário entre espírito e corpo, nós temos ao entendimento de que o perispírito esteja sempre presente. Mas quando nós temos a relação espírito-matéria tendo o fluido vital como elo, então não necessariamente o perispírito estará sempre presente. Os corpos se formam à medida da necessidade. Por isso que muitas vezes encontramos relatos de espíritos se manifestando com uma forma de perispírito diferente daquela com a qual ele desencarnou, tá? Então esse perispírito, ele também, quando nos desdobramos à noite, por exemplo, ele também vai obedecer os comandos do espírito através do fluido vital. Aqui nós apresentamos apenas uma representação melhorada, mas também é muito longe do que seria a realidade, tá bom? É só apenas para formarmos uma imagem na nossa mente. Então, ao invés de cordas, nós vamos pensar no fluido vital como um campo com determinadas qualidades ou características que vai servir como meio de propagação da informação do espírito até o corpo físico, tá bom? Ou o corpo físico ou o perispírito. Então, o ponto principal que nós queremos deixar aqui é essa questão do fluido vital, em que ele vai servir de elo, mas mais do que isso, como meio de propagação de informação. Então, se estabelecem vias de comunicação entre espírito e a matéria, e essas vias elas ocorrem através desse fluido vital. No caso das manifestação física, por exemplo, nós vemos a necessidade do objeto com o qual o espírito vai se manifestar também estar impregnado com fluido vital, para que haja a possibilidade de comunicação entre espírito e objeto. Então, todas as vezes que há a ocorrência de comunicação entre espírito e uma matéria, seja ela qual for, do nosso corpo físico, perispírito, uma mesa, uma cadeira, um objeto qualquer, haverá necessidade do fluido vital, que é exatamente para estabelecer esse meio de propagação. E aí nós temos o fluido vital na saúde. Quando se considera o fluido vital, a manutenção da saúde vai muito além da contagem de calorias, mas toda uma adequação mental e comportamental. Então, lá quando nós vimos as palavras de Deepak Chopra, onde ele falou que a possibilidade de formação, dependendo do estilo de vida, de supergenes, então supergenes são genes assim com saudáveis, com características fortes no sentido de estabelecimento da saúde, tanto física quanto mental. Porque quando nós pensamos em cuidados com o perispírito, fica uma coisa muito assim abstrata na nossa cabeça, certo? Que essa relação que o perispírito armazena a informação do corpo e enfermidades, tudo isso está no perispírito, causa um certo desconforto. Para mim, causa um desconforto muito grande. Especialmente porque é complicado de nós entendermos como é que esse perispírito vai guardar essa questão de enfermidades, etc. Porque nós ainda trazemos, nós ainda temos dificuldades em pensar em um mundo funcionando como informação, como um código de informação, certo? Nós sempre tratamos a coisa muito física, muito material, é como se a matéria fosse daquele jeito. Mas a matéria é dessa ou daquela forma, dependendo da informação que esteja
representando aquele objeto. Quando nós vamos para a nossa condição de espírito se manifestando no corpo físico, e também no corpo perispiritual, nós precisamos considerar isso como um acervo de informação se expressando na matéria. Então, toda essa relação de enfermidade e saúde é informação que fica armazenado em algum local não físico, que seria esse fluido vital, essa componente do espírito ligado à matéria. Eu espero que esteja fazendo sentido. Então, quando nós promovemos uma adequação mental, nós vamos promover uma adequação comportamental. E esse comportamento estará relacionado tanto com os nossos hábitos de alimentação, quanto os ambientes que nós procuramos, em que nós frequentamos, certo? E porque isso tudo exercerá algum tipo de ação no nosso fluido vital, na qualidade, na quantidade do nosso fluido vital. Na questão 62, porque muitas vezes a gente pensa que para existir vida é necessária a ligação do espírito com a matéria. Mas no final não é bem assim. Na questão 62, quando Kardec pergunta qual a causa da animalização da matéria, eles falam que é sua união com o princípio vital. Então, uma matéria estará viva quando houver naquela matéria fluido vital, certo? E que não necessariamente precisa estar um espírito ali ligado. A única questão é que a manutenção do fluido vital demanda a presença de um espírito. Isso é outra coisa. Mas a matéria, certo? A partir do momento que ela tenha em si, por um motivo ou outro, uma quantidade de fluido vital, aí então é o que se chama, dizemos aqui na terminologia espírita, que a matéria está animalizada. Só que por animalização ou matéria animalizada, nós devemos entender como a possibilidade de ser utilizada para a manifestação da inteligência. Então, é isso que nós chamamos de matéria animalizada. Ela está em condições de ser utilizada para a manifestação de uma inteligência, de um espírito. Então, uma mesa lá nas mesas girantes de Kardec, para que os espíritos pudessem atuar na mesa, aquela mesa precisava estar animalizada, significando com uma quantidade de fluido vital que possibilitaria a comunicação do espírito com a matéria, certo? Essa comunicação nós podemos entender de várias formas. Então, vocês estão nos assistindo através da internet. Então, nós temos tanto a internet com fio como a internet sem fio, certo? Então, se estabelecem as vias de comunicação. Aí, o que que acontece? Nós temos um campo de internet, né, envolvendo todo o planeta, nas mais variadas ramificações, uma quantidade infinita de informação transitando nessas vias. Quando vocês selecionam o canal da AME Teresópolis para assistir esse estudo, vocês estão utilizando uma via específica, certo? Então, quando existe essa ligação de eu espírito com o meu corpo, é que nesse campo de informação fluindo, eu, enquanto espírito, estabeleci uma via específica, certo? E essa via específica, na verdade, no final se estabelece no momento da encarnação, no momento da estruturação, formação do feto. Então, nós temos a minha via, eu, espírito com meu corpo, tem as vias de cada um de vocês, enquanto espírito com o corpo de vocês, e cada um escolheu, estabeleceu essa via de comunicação principal, certo? Semelhante de uma forma, né, de uma metáfora, quando vocês selecionaram aqui
o canal da AME Teresópolis para assistir esse estudo. Então, no mar de informação fluindo, vocês selecionaram uma via específica. E essa via, ela vai se manter enquanto vocês mantiverem essa seleção de uma forma adequada, tá? Então, a matéria, ela estará viva ou morta dependendo da quantidade de fluido vital que contém. Então, uma matéria, um corpo material, ele estará animalizado, e por animalizado nós vamos dizer a matéria está viva, tá? Porque quem vive é a matéria, tá? E ela vive enquanto tiver uma quantidade de fluido vital adequado. A partir, então, a matéria lá das mesas girantes de Kardec, ele estava viva quando o espírito impregnou aquele corpo material com fluido vital. A partir do momento que consumiu aquele fluido vital, então a mesa voltou à sua condição de morta. Isso para um corpo material qualquer. Quando nós pensamos no nosso corpo físico, aí já é uma estrutura extremamente complexa quando comparada com uma mesa, certo? Então nós temos todo o funcionamento de órgãos, nós temos alimentação, respiração, excreção. Então é toda uma estrutura de alta complexidade. Então essa estrutura, ela é capaz também de promover a manutenção de fluido vital. Então o próprio funcionamento dos órgãos já produz, ao mesmo tempo que queima, né? Queima entre aspas, porque utiliza esse fluido, ao mesmo tempo que ele utiliza esse fluido, ele também produz através, né, do funcionamento dos órgãos, alimentação, respiração, e não apenas isso, mas inclusive nessa relação com o espírito, com o espírito. Então é um sistema extremamente complexo e que mantém a vida durante décadas, certo? No nosso nível, nós temos uma vida que se mantém durante décadas, chegando aí a, né, algumas pessoas chegam a 100, cento e pouquinhos anos. Outras estruturas, de acordo com o relato de alguns espíritos em outros orbes, aí já consegue manter esse sistema funcionando por muito mais tempo, por séculos. Mas nós aqui no planeta, mundo de expiações e provas, nós conseguimos manter esse sistema funcionando durante décadas. E o avanço da medicina, é claro, está facilitando toda essa a manutenção desse sistema, certo? Então, comparado com tempos antigos, hoje nós vivemos muito mais, tempo muito mais longo do que alguns séculos atrás. As enfermidades. O que caracteriza os estados de enfermidades os estados de enfermidades é a qualidade, a quantidade, desculpa, e qualidade do fluido vital. Então, quando nós pensamos em saúde, nós precisamos pensar em quantidade e qualidade desse fluido. E como é que eu trabalho uma boa qualidade, uma boa quantidade? Através de hábitos saudáveis, alimentação adequada, hábitos de exercícios físicos, mas também o ambiente que nós vivemos. Então, trabalhar o ambiente, nossa casa, seja ela qual for, trabalhar a nossa casa, selecionar os ambientes, isso facilita essa quantidade ou essa qualidade, quantidade e qualidade do fluido. Porque ambientes viciosos tendem a contaminar, entre aspas, também o nosso organismo físico e também, é claro, o fluido. Então, e sempre precisamos pensar da mesma forma que para, né, vocês estarem me assistindo aqui nesse estudo, é necessário uma internet com um mínimo de qualidade para vocês poderem ver isso, esse estudo bem fluido. Também para manter uma comunicação adequada entre espírito e corpo físico,
é preciso um fluido vital de certa qualidade. A partir do momento que a qualidade despenca, né, deteriora, a comunicação também vai deteriorar. E aí então surgem as enfermidades, dependendo do grau da gravidade, né, do nível de gravidade dessa dificuldade de comunicação entre espírito e corpo. Então, uma água cristalina nós conseguimos ver muito à frente, enquanto que uma água turva nós não conseguimos enxergar assim, né, nem um pouco à frente. Então, o nosso fluido vital, ele funciona de uma forma muito semelhante, tá? Em termos, assim, para visualizarmos como funciona essa relação entre espírito e corpo. Normalmente, especialmente nessa época, nós temos muito projeto verão. Então, no projeto verão, as pessoas querem um corpo com uma determinada qualidade para poderem usar os trajes de banho, frequentar praia, piscina e etc. Só que aí, quando chega no projeto verão, às vezes o corpo exerce um determinado estresse significativo, porque é uma modificação rápida e por isso demanda escolhas também bem assim intensas que pode danificar inclusive essa saúde do corpo físico. Então, em vez de pensarmos em projeto verão, nós precisamos pensar no projeto encarnação. O projeto encarnação é interessante porque nós trabalharemos o ano inteiro, no verão também estaremos já numa boa condição física, certo? Para aproveitarmos essa época mais quente do ano. Então, no projeto encarnação, nós precisamos tomar algumas decisões, algumas opções. Para que serve a encarnação? No final é isso, certo? O projeto encarnação é o motivo pelo qual nós precisamos da encarnar. É para aprendermos a utilizar a vontade e intenção. Trabalhar vontade e intenção é trabalhar a informação, certo? Adequadamente. Então, nós podemos muito bem substituir toda essa questão vontade, intenção, por informação, porque no final tudo é informação, tá? Vontade é informação. Nós precisamos disponibilizar a informação necessária para que a nossa vontade de realizar algo alcance o objetivo, tá certo? Porque senão a vontade é puramente a vontade, mas não chega à realização dos objetivos. E a intenção também é uma seleção consciente do que nós precisamos para esse projeto encarnação, para a nossa encarnação, certo? Que, como nós falamos, tem uma duração de algumas décadas, né? Alguns chegam a século, mas a maioria não chega a um século. Então, nós temos décadas. E dessas décadas, nós precisamos aproveitar o máximo possível para um projeto maior ainda, que é o projeto de existência do Espírito, que é o projeto Criação de Deus. Então, o projeto Encarnação é um subprojeto do projeto maior. Se nós cumprirmos esse projeto de uma forma adequada, nós estaremos em maior conformidade com o projeto maior, que é o projeto Criação de Deus, certo? Então, a busca do aprimoramento pessoal através do entendimento espírita, saindo da zona de conforto. Então, por que nós falamos entendimento espírita saindo da zona de conforto? Porque o espiritismo é algo. A codificação espírita, apesar de já ter os 5 livros ali escritos, aqueles livros são dinâmicos, certo? Eles não são estáticos. Por que os livros não são estáticos?
Primeiro, porque existe uma quantidade muito grande de informação naqueles 5 livros que nós temos grande dificuldade de compreender. Então, é uma tarefa constante. Então, a cada momento, nós estamos compreendendo um pouco mais daqueles 5 livros, dos 5 livros apenas. Porém, Kardec também nos deixou a tarefa de acompanhar o conhecimento científico e intelectual da humanidade. E isso faz com que aqueles 5 livros, embora sejam escritos, se tornam, né, assim, ativos no momento em que nós precisamos acompanhar o entendimento que nós temos daquela informação, utilizando o entendimento, o avanço científico e tecnológico da humanidade. Então, embora os livros sejam estáticos, o entendimento daquilo que está escrito passa a ser dinâmico, porque está muito à frente do nosso conhecimento. Já estava muito à frente do conhecimento do século XIX, mas continua ainda muito à frente do conhecimento que nós temos hoje. E é isso que faz aquela informação ser dinâmica. Não estamos falando aqui em atualização de codificação, não, tá? Não é esse o entendimento, mas é o nosso entendimento daquilo que está escrito que é dinâmico. Então, o que eu compreendo hoje do Livro dos Espíritos, por exemplo, é muito diferente do que eu entendi há 10 anos. E espero que seja muito diferente do que eu entenderei daqui a 10 anos, porque eu espero continuar buscando um aprimoramento da minha compreensão sobre esses ensinos. E aí o que nós temos, certo? Nós temos a codificação kardeciana, que foi lá na metade do século XIX. Nós temos Evolução em Dois Mundos, ditado pelo espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier, que foi meados do século XX. E nós temos hoje, século XXI, já praticamente adentro um quarto de século, dentro do século XXI. Então, entre codificação e evolução em dois mundos, temos aí 101 anos. Entre evolução em dois mundos e hoje, nós temos 66 anos. Só que, em termos de avanço de conhecimento, esses 66 anos é muito mais do que os 101 anos. Tá? Em termos temporais, é menos, mas em termos de avanço do conhecimento, é muito mais. Tá? André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele diz o seguinte: toda essa riqueza de plasmagem nas linhas da criação ergue-se à base de corpúsculos sob irradiações da mente. O que são irradiações da mente? Informação, certo? Porque a mente irradia, ela é informação. Tanto é que o que eu estou falando aqui para vocês é através dos meus processos mentais e podemos falar, né, dizer que eu estou irradiando palavras e essas palavras traz o quê? Informação, porque senão seriam apenas ruídos que não fariam o menor sentido para vocês. Se o que eu falasse não fosse informação, certo ou errado, né, é outra questão. Se a informação que eu estou passando para vocês está certa ou errada, é outra questão. Mas é informação, tá? Porque senão seriam, como nós falamos, sons, ruídos que não fariam o menor sentido para vocês. Mas como é uma informação organizada, vocês conseguem compreender o que eu estou falando e aí concordam ou discordam. Aí é outra questão, como nós falamos, mas não deixa de ser informação. Também em Evolução em Dois Mundos, sobre o fluido vivo, fluido vital, Kardec não, André Luiz diz o seguinte: no plano espiritual, o homem desencarnado vai lidar mais diretamente com o fluido vivo e multiforme, a nascer-lhe da própria alma, de vez que podemos defini-lo até certo ponto como subproduto do fluido cósmico, absorvido pela mente humana. Mente humana, novamente, informação. Esse fluido
É o próprio pensamento contínuo, informação. Então, quando nós temos pensamento contínuo, é que é uma informação organizada, que faz um sentido. Então, o que eu estou aqui passando para vocês, esse estudo, é decorrente do meu próprio pensamento contínuo. E esse pensamento contínuo, ele se mantém desde o estudo, do início do estudo, que eu comecei a falar, até eu me despedir, certo? É um pensamento contínuo. Até eu me despedir faz parte do pensamento contínuo, porque lá eu cheguei à conclusão que esse pensamento contínuo chegou a um final, certo? Gerando potenciais energéticos com o que não havia sonhado. Então, o que nós temos André Luiz falando é de informação. Então, veja bem, nós saímos da codificação, século XIX, passamos pela metade do século XVIII, já com um conhecimento mais aprofundado do que o que estava se falando no século XIX, era o quê? Informação. Toda essa base de estruturação de corpo, de estruturação de perispírito, é baseado em informação. Como nós falamos, nós precisamos. eh, Kardec deixou para nós a tarefa de acompanharmos o entendimento espírita com a evolução do conhecimento, certo? Nós falamos também, Kardec foi meados, Espiritismo, meados do século XIX, André Luiz, meados do século XX, e nós estamos agora no século XXI. 25 anos adentro do século XXI, tá? Então, eles vieram com informação, 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 e hoje, no século XXI, a física traz uma informação muito interessante, que é o universo holográfico, em que diz o seguinte: a teoria sugere que a realidade tridimensional que experimentamos, o nosso mundo, a forma como nós observamos o mundo em três dimensões, pode ser, em algum sentido, uma projeção de informações que estão codificadas em uma superfície bidimensional. Nós não temos a menor intenção de entrar em profundidade aqui com relação ao princípio holográfico, universo holográfico, porque falta só 15 minutos para nós terminarmos. Mas nós gostaríamos de deixar apenas uma introdução sobre esse tema para termos em mente que trabalhar relação espírito-perispírito, espírito-corpo físico, à base de fluxo de informação, não é algo que seja um grande absurdo, porque está em acordo com o entendimento, ou pelo menos uma teoria, que apresenta a forma como esse nosso universo é estruturado. É, eu sei que isso é uma falha nossa, né? Nós, espíritas, divulgadores espíritas, porque quando nós falamos alguma coisa assim como o princípio holográfico da física, universo holográfico, parece que nós estamos falando um absurdo, tá? E algumas pessoas se ressentem, porque pensam assim, quem interessa essa informação? Mas interessa a muitas pessoas, tá bem? Então eu trouxe aqui para vocês, por exemplo, esse canal que é Ciência Todo Dia. Então esse rapaz, ele só fala sobre teorias da ciência, né? É um canal muito interessante. E é pura ciência, não tem nada a ver com espiritismo nem espiritualidade não, tá? Mas quando nós vamos, vou botar aqui maior para vocês verem melhor. Quando nós vamos olhar esse canal, é um canal que tem quase 6 milhões de inscritos. Então, são muitas pessoas que acompanham o avanço da ciência, o avanço do conhecimento científico. Não são apenas os cientistas, porque esse rapaz ele apresenta de uma forma bem clara, bem leiga, essas teorias, tá? Quando nós vamos ver aqui, tem
um vídeo específico sobre o universo holográfico, o princípio holográfico, intitulado Universo é um Holograma. Então, se vocês procurarem no YouTube, vocês vão encontrar esse vídeo. Ele teve, desde 2021, então nós estamos falando setembro de 21, nós estamos falando aí em 3 anos, certo? Ele teve quase 600 mil visualizações. Então foram 600 mil pessoas que se interessaram por esse tema neste canal. Então, as pessoas têm os interesses, esse tipo de interesse. Nós, enquanto espíritas, deveríamos ter esse interesse também, para que pudéssemos acompanhar o entendimento espírita com o avanço do conhecimento científico. Não apenas esse, tem essa moça também no canal Matematizei, também muito interessante. Então, ela tem 36 mil inscritos. No vídeo sobre o universo holográfico explicado, ela teve em 5 meses quase 6 mil visualizações. Então, é um canal bem acanhado comparado com o outro, mas também o número de visualizações impressiona, certo? No Ciência Todo Dia, são 600 mil visualizações em 2 anos, 3 anos. Aqui nesse canal são 6 mil visualizações em 5 meses. E como são canais grandes, certo? Então o pessoal tem todo um apoio na produção desses vídeos. Então são vídeos muito claros, eles utilizam uma linguagem bem simples e é fácil de entender, para o leigo entender, certo? Então estou aqui trazendo também esses dois canais para que nós possamos fazer do nosso uso assistir a esses canais, que são temas sobre ciência, o avanço do conhecimento científico, para nos mantermos atualizados. E esse princípio holográfico, né, nós podemos compará-lo com o fluido cósmico, que foi o que eu fiz. Eu comparei o princípio holográfico com o fluido cósmico utilizando a inteligência artificial, o chat GPT, certo? Então não foi nem eu assim que fiz essa avaliação, porque eu sou tendencioso, eu sou espírita, então eu podia estar vendo coisas que não necessariamente existem, relações que não necessariamente existem. Então eu fiz essa comparação entre princípio holográfico e fluido cósmico utilizando a inteligência artificial. Então nós temos o seguinte: conciliar o conceito do universo holográfico com a ideia do fluido cósmico é uma tarefa que envolve tanto a física teórica quanto a metafísica. E aí nós temos já uma informação clara de que demanda trabalho. Acompanhar o conhecimento científico à luz da doutrina espírita. No final é isso. Acompanhar o conhecimento científico à luz da doutrina espírita, que é isso que Kardec nos falou para fazermos, certo? Ambos os conceitos tratam de aspectos fundamentais da realidade, mas sob perspectivas diferentes, uma mais científica e outra mais espiritual. Então, o que nós estamos falando aqui são aspectos fundamentais da realidade. Quando nós vamos pensar em fluido vital nessa relação com a saúde, nós estamos pensando em aspectos fundamentais da realidade, onde minha realidade ela não é apenas material. A minha realidade, enquanto espírito encarnado, está relacionado com um sistema muito mais fundamental do que apenas a matéria que eu enxergo. Esse mundo com o qual eu trabalho todos os dias. Porque no final é isso, eu enquanto espírito trabalho todos os dias com o mundo material. E nessa relação, quando nós falamos em fluido vital como meio de comunicação do espírito com a matéria, nós estamos falando em um aspecto fundamental da realidade.
e não que a realidade exista por si só. Que essa muitas vezes é a nossa interpretação, que o mundo está aí e ele existe por si só, independente de nós. Pontos de convergência entre fluido cósmico e princípio holográfico ou universo holográfico. Então, como nós falamos, nós utilizamos a inteligência artificial, mais especificamente o chat GPT, tá? A inteligência artificial, ela já se mostra de grande importância, é uma ferramenta muito interessante para os nossos estudos espíritas, tá? Então, por isso que durante esse ano, sempre que eu tive oportunidade, eu apresentei como estudar o espiritismo utilizando a inteligência artificial, seja ela qual for. Eu utilizo a minha ferramenta de exemplo é o Chat GPT, mas tem o Copilot do Windows, está saindo a Apple Intelligence, então, né, seja ela qual for. O ChatGPT, pelo menos até o momento, na minha experiência, é o que se mostrou mais preciso nas respostas, tá bem? Mas já, como a Carla falou que nós temos nossos estudos na quarta-feira, acho que tem uns 2 ou 3 meses, então nós conduzimos um estudo completo utilizando o chat GPT no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ali nós mostramos passo a passo. Aqui nós não estamos mostrando passo a passo, só o resultado. Mas lá nós mostramos passo a passo como utilizar a ferramenta, como utilizar ela especificamente no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós temos todo um bloco de estudos, foram várias semanas de estudo mostrando. Para quem tiver interesse, então, uma inteligência artificial disse o seguinte: o fluido cósmico é descrito como a essência básica de tudo, de onde emergem as diferentes formas de matéria e energia. É interessante que o chat GPT ele deixa claro que a energia surge do fluido cósmico. Algumas pessoas ainda pensam que fluido cósmico é energia, mas não é. Fluido cósmico é fluido cósmico. Do fluido cósmico surgem a matéria, a energia, forças e etc. Então, força da gravidade é uma expressão do fluido cósmico. A energia, seja ela qual for, também é uma expressão do fluido cósmico. Então, tudo é fluido cósmico. De maneira semelhante, o universo holográfico sugere que a realidade tridimensional é uma manifestação de informações codificadas em uma superfície fundamental. Então, nós temos fluido cósmico como a essência básica de tudo, e na visão da ciência, o universo holográfico sugere que a realidade tridimensional é uma manifestação de informações codificadas em uma superfície fundamental. Se nós mesclarmos os dois, nós podemos dizer que o universo é uma realidade tridimensional de uma manifestação de informações codificadas aonde? No fluido cósmico. Então, essa informação do fluido cósmico, ela vai se expressar para nós como essa realidade tridimensional. E aí, trazendo para nossa relação espírito-corpo físico, nós podemos dizer que esse corpo físico é uma realidade tridimensional, que é uma manifestação da informação codificada onde? No fluido vital. Então, é o mesmo processo em níveis diferentes, tá? A realidade do universo, informação no fluido cósmico, a realidade do meu corpo físico, que é a informação no fluido vital, que é minha linha de comunicação de eu e espírito com o meu corpo, tá certo? Informação e projeção, também do chat GPT. Em ambos os casos, fluido cósmico e princípio holográfico, a ideia é que existe um substrato fundamental que contém as instruções e potencialidades
para todas as manifestações materiais. Então, é um substrato fundamental com as instruções e potencialidades. Então, o fluido vital, no nosso caso específico do tema do nosso estudo aqui, certo? O nosso fluido vital é um substrato, é o substrato fundamental que contém as instruções e potencialidades para todas as manifestações do nosso corpo físico e do nosso corpo perispiritual. Então, eu trabalhando essa informação, eu estou trabalhando minha realidade de corpo físico e também de corpo perispiritual. Então, no final, o que nós quisermos apresentar com esse nosso estudo, que é a necessidade fundamental de trabalharmos com informação. A informação com a qual eu me ocupo vai trazer as consequências, tanto para o corpo físico quanto para o corpo perispiritual, tá? E aí nós deixamos de nos preocupar com essa questão de que tal coisa vai deixar uma marca no perispírito. Aí tem aqueles que dizem que a tatuagem deixa uma marca no perispírito. Então, tudo deixa marca no perispírito. É uma coisa impressionante. É como se fosse uma coisa bem física, mas não é. É tudo uma questão de informação. Então, o que acontece no nosso corpo físico, ele pode ou não deixar marcas nesse campo de informação. E tudo isso vai depender da minha relação com o evento, certo? A minha relação de espírito com a situação em si. Nada é fixo, nada é uma fatalidade. Tudo está relacionado com a forma com que eu trabalho a informação. Eu aprendendo a trabalhar a informação adequadamente, tudo flui adequadamente. E mais facilmente eu estarei em condições de sair desse mundo de expiações e provas ou da condição de expiações e provas. Porque eu vejo muito falar que o mundo está em transformação, mas o mundo não se transforma. O mundo não se transforma, certo? Porque mundo é matéria. Matéria não se transforma. Quem se transforma são os espíritos. Os espíritos transformam a informação. A informação vai promover a alteração na matéria. O fluxo é esse. Então, ficar aqui pregando que o mundo está em transformação é uma falácia. Os espíritos que precisam se transformar. E o que nós estamos observando hoje em dia, em termos de comportamento, não é bem uma transformação para o lado positivo. Estamos à beira de uma terceira guerra mundial. Não se fala muito na nossa mídia aqui do Brasil, mas nós estamos à beira de uma terceira guerra mundial. A Rússia, ela já lançou um míssil balístico capaz, não é que transportou não, capaz de transportar ogivas nucleares, para mostrar as possibilidades que temos, certo? Então, nós estamos, assim, muito próximos de uma. Não que vá acontecer, não estou dizendo isso que vai ocorrer, certo? Mas, assim, à beira de uma terceira guerra mundial, se as coisas não funcionarem, não transcorrerem adequadamente. Por que que eu estou falando isso? Para ficar claro que mundo não se transforma. Quem se transforma são os espíritos, tá certo? E nós, individualmente, podemos nos transformar, sem esperar com o mundo. No final, é isso. Não vamos esperar o mundo se transformar. Vamos nos transformar, certo? Para que estejamos melhor condição de saúde física e mental e que possamos sair dessa condição de expiações e provas. Aqui nós terminamos o nosso estudo, no qual esperamos que tenhamos conseguido passar para vocês, né, a necessidade de um acompanhamento da nossa parte, de espíritas, com o avanço do conhecimento científico e intelectual. Nós apresentamos dois canais para vocês que apresentam teorias científicas de uma forma muito clara, de uma forma
para leigos mesmo, não são para cientistas. E a ferramenta artificial, a inteligência artificial, em que nós podemos utilizar para nos auxiliar nesse estudo do espiritismo, conjuntamente com o avanço do conhecimento científico. Então, agradeço a atenção de todos vocês.